Obrigado aí pela presença aqui, né, na nossa apresentação. Agradeço aí a continuidade de vocês aqui para um tema super importante aqui, né, do nosso ponto de vista. Eu vou trazer aqui, né, um primeiro momento, né, um pouquinho da Avanade, né. Eu vou falar super rápido, vou só abrir uma janelinha aqui para só situar vocês em relação à Avanade, tá? A parte de Avanade Security. Então, nós somos uma empresa com presença aqui há mais de 11 anos no mercado brasileiro, né, e praticamente mais de 21 anos aí no mercado internacional, tá? Então, é um pouquinho aqui do nosso tamanho, né? E a gente está agora, né, já há mais de 2 anos puxando aí a frente de segurança da informação, cybersecurity, tá? Aqui, rapidamente, o nosso portfólio, né? Nós somos uma empresa multi-indústrias, né? Então, a gente está dividido de formas verticais, nessas 4 verticais, e a gente atende projetos de consultoria, implementação e serviços gerenciados. Tá joia? Agora, vamos lá, né? Eu vou fazer um par aqui com o meu amigo Marcelo Sinsic, né? A gente vai fazer uma jornada do Zero Trust. Eu vou da identidade até os dados, depois eu entrego para ele aqui a parte dos dados, que é justamente onde a gente quer dar um foco hoje aqui dentro do modelo, dentro das fases do Zero Trust, né? Falando um pouco do Zero Trust, né? Ô, pessoal, estou falando muito alto? Eu costumo falar meio alto aqui, o pessoal reclama, mas se estiver incomodando aqui, Marcelo, você, por favor, me fala aí. Eu não tá falo bom? mais baixo, não. Então, não? Ixi, então a gente vai incomodar aqui hoje, hein? Bom, vamos lá, pessoal. Quando a gente olha para a fase do Zero Trust, né, tem algumas fases ali, principalmente a fase de verificação ali da parte de device e rede, né? A gente já vem há algum tempo, né, fazendo um trabalho mais direcionado para isso, né? As empresas vêm, né, com a questão do budget, a questão de investimento, toda a parte ali da parte de proteção ao device, desde antivírus até vírus de nova geração, criptografia, né, baseline de segurança. Quando olha no aspecto de rede, nós estamos falando lá de firewall de nova geração, camada 7, SD-WAN. Então, a gente já vem numa jornada, né, alguns mais avançados, outros menos avançados, né, mas a gente já vem numa jornada de preparação. E aí a gente tem, né, com o crescimento da internet, todo mundo, né, parte de consumo, a gente passa a olhar para os aspectos de aplicação também, né? Então, a aplicação passa a ser, né, a mais ali a ser verificado para investimento dentro da companhia. Então, até aqui tudo bem, né? Nós estamos falando device, rede, né, e aplicação. Né? Quando a gente passa, né, para a parte que envolve a Lei Geral de Proteção de Dados com a chegada, a gente passa a abrir um loop, né, um zoom ali, na verdade, dentro dos aspectos de dados. Então, muitas empresas fizeram movimentação de contratação de consultoria para aspectos jurídicos, né, dentro dos seus processos, identificar quais são os processos críticos, e daí você consegue começar a ver onde está o dado sensível dentro desses processos. Uma vez feito isso, volta de novo para a tecnologia, a parte da implementação, né? Vamos lá implementar um Data Loss Prevention, vamos implementar um Information Protection, e aí você continua olhando, né, naqueles aspectos da proteção ao dado sensível. Bom, com o advento da pandemia, aí tem aquele boom, né? Todo mundo tem que ir trabalhar de uma forma remoto para a sobrevivência da empresa. Então, assim, semanas ali correndo, botando todo o time de colaboradores de uma forma remota, buscando proteção ali na estação do usuário final, porque ali, né, eu estou remoto, muitas empresas tiveram a jornada para a nuvem, este é o momento que a gente quebrou muitas crenças, né? Então, empresas que tinham problema em relação à nuvem ou o colaborador trabalhar de forma remota, não tinha outra saída. Ou fazia isso, ou o business parava completamente. Então, dado a essa situação, como eu já não tenho mais como fugir disso, tenho que ir para o trabalho do colaborador remoto. O meu dado já pode estar em qualquer lugar nessa jornada, né? Pode estar dentro do meu on-premise, pode estar na nuvem, e o dado vai circular por ali. Então, abriu uma nova janela nesse momento, que é olhar a identidade. A identidade, como foi dito aqui em algumas palestras, aqui mais cedo, até a palestra do Yuri, citando aqui, o novo perímetro é a identidade.
como que eu vou agora proteger aquela identidade na ponta, que é a porta de entrada para dentro da minha empresa, não importa onde eu esteja, né? É a porta de entrada. Então, novos projetos de investimento em identidade surgiram a partir daí. Mas aí, Marcelo, o que acontece? Nada é perfeito, certo? Quer nem saber de identidade. Nada é perfeito. Começa-se um trabalho de gestão de maturidade dentro da identidade, mas muitas empresas ainda têm um grande desafio, que é resolver a parte da identidade, os projetos de identidade, né? Pô, vou começar ali o controle de acesso, concessão, né, da identidade, testar o usuário, né? Então, toda essa programação começa a surgir. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque quando a gente vai olhar para o modelo de camada, então, por exemplo, aquilo que eu mais conhecia e mais trabalhava estão nas camadas do meio, né? Aquilo que me forçou a ir para um trabalho remoto, que talvez eu ainda esteja um pouco vulnerável nesse sentido, é a minha porta de entrada da minha empresa, né? Dos meus dados. E os meus dados, que são a joia da minha coroa, né? Eles estão lá no final. Então, eu tenho assim uma porta de entrada de possível vulnerabilidade e tenho meus dados lá no final. Por que eu estou falando isso, pessoal? Quando a gente tem ali, por exemplo, né, citaram aqui de ransomware, eu tenho um evento de segurança, né, que eu tenho um sequestro ali, ou né, uma tomada da identidade, né, a gente vê que alguns casos de ransomware ali, todo a criptografar dados. Né, o primeiro ponto ali, criptografo dados e vou ir ali para o tipo do resgate. Então, nesse momento, sim, empresas conseguem voltar o seu ambiente alguns dias depois, usando o quê? Né? O restore, refazer a infraestrutura, vários incidentes, refazer a infraestrutura, abaixo o meu restore. Muitas empresas têm continuidade de negócio, então, poxa, eu continuo a minha operação fora, né? Então, eu consegui ali voltar ao meu ambiente. Mas, uma vez que o meu dado foi vazado, né, eu posso até não pagar o resgate para descriptografar os meus dados, mas quando eu tenho o meu dado vazado, e eu posso até pagar para não ser divulgado esse dado, eu não resgato mais esse dado, já era. Independente de eu pagar, não, já foi embora o dado. Né? Então, pessoal, por que é importante até esse momento? Porque agora, daqui, né, para frente da jornada, a gente entra exatamente na discussão que a gente queria trazer para vocês. Tá? Então, eu vou passar aqui agora para o Marcelo, que ele vai dar agora um zoom, né, um deep, aqui na parte de dados, tá bom? Só acrescentando uma coisa que você falou, né, Parra? Pessoal, todo mundo conhece isso aqui, né? Não precisa nem explicar o que é. Identidade, device, aplicação, rede, infraestrutura e dados aqui embaixo. Aonde que você é multado? Você só é multado aqui, ó. Aonde a LGPD se aplica? Só se aplica aqui. Onde se aplica a GDPR? Aqui. Que multa que você leva, ou que problema do Ministério Público você vai ter, se você tiver problema aqui, aqui, ali ou ali? Sabem qual é o único problema que você vai ter? Quando teve lá o caso da Renner, ficou bem conhecido, porque foi público que o Ministério Público, divulgou que a Renner deveria dar explicações. A mesma coisa o PROCON fez. Pediu para outras empresas darem explicação do que tinha acontecido, para saber se aquilo não ia parar de novo e que consumidores iam ser afetados. Mas eles foram multados? Não. O que acontece se eu perder dados aqui? Deu para entender a diferença? Todas as normas e leis que regem a sua infra, que regem a sua segurança, na prática, chegam nesse universo de dados no final. É onde está o seu tesouro. É onde estão os seus dados. Quem aqui assistiu o filme Dúvida? Lembram do filme Dúvida? Aquele do cara lá que era padre, tinha a freira e tinha a madre lá que tinha ciúmes dele? Lembra da frase que eles usam? Palavras são como penas ao vento. Uma vez soltas, você nunca mais vai conseguir pegar. E é o que o Parra disse. Uma vez que eu deixei meus dados vazar, não tem jeito. Sabe o que eu faço com aquilo ali? Ó? Identidade, eu reseto tudo. Nós tivemos um caso recente de incidente que simplesmente apagamos o AD e voltamos ele tudo de novo. Né? Reimportamos. O que eu faço com os meus devices e com as minhas aplicações? Formato. Eu não vou pagar resgate, então eu formato. E os seus dados? Eles vão estar lá para o resto da sua vida.
né? Então, o cara pode te chantagear a vida toda. Então, cuidado com os dados. Então, o que a gente quer passar para vocês é algumas coisas baseadas no DAMA. Quem aqui conhece DAMA? Não estão falando da esposa, da filha ou da namorada. Quem conhece DAMA? Pelo menos um, vai, por favor. DAMA Book. Temos 2 ganhadores que não ganharam nada, tá? Que acabou as jaquetas, senão a gente comprava e te dava. O DAMA Book é similar ao que vocês conhecem como PMI Book, e ninguém de segurança nunca leu o DAMA Book. Então, vou dar um conselho para vocês, dama.org, porque um dos parâmetros da WELL, né, daquela roda do DAMA, que são 10 itens, é segurança. E ninguém olha. Isso que eu vou passar aqui para vocês está dentro do DAMA, que é Database Manage, né, Data Manage. O que o DAMA diz? Primeiro, roles adequadas. Vamos falar um pouco o que são roles adequadas. Todo mundo aqui sabe o que é um sysadmin de root de Linux. Sabem o que é um domain admin de AD. Sabem o que é lá o global admin do Azure AD. Quem aqui sabe o que é o DBA? Né, a conta SA de um banco de dados. Às vezes ninguém sabe. Alguns até sabem, né? Mas muitos não sabem. Mas ela não é a minha única conta perigosa. A DBO é similar a ela, a DB Owner. O DB Owner ele até deleta um banco de dados inteiro, se ele quiser. E a Data Reader, Data Writer? Ah, não, meus usuários aqui, ninguém é DBA, ninguém é DBO, todos são Data Reader e Data Writer. Legal, hein? Quer dizer que o cara dá um select all na tabela inteira, no banco inteiro, e manda isso ou para o inferno, se ele quiser apagar, porque ele foi mandado embora, ou ele manda para fora, se ele foi sequestrado. Quem aqui não lembra que o Lapsus, né, falou em pagar $50 mil, e eles procuraram quem? Lembra aquela história que o Lapsus andou recrutando? Lembram-se qual função que eles recrutaram? DBA. Por que DBA? Por que eles não pegaram o sysadmin? Porque o sysadmin, o máximo que ele ia fazer era formatar uma máquina, travar um sistema. Agora, se ele pegar a senha do DBA, ele vai direto nos dados. Sabem quanto tempo um hacker costuma ficar no seu ambiente? Em geral, de 1 mês até 6 meses. É o tempo que ele demora ali tratando o seu ambiente. O Yuri mostrou isso no começo num gráfico. Por que ele fica tanto tempo se um ransomware funciona em horas? Já entenderam por que ele ficou 6 meses no seu ambiente? Aonde que ele quer chegar? No dado. Tudo que ele faz, por isso essa pirâmide, ou melhor, aquela anterior, por isso esse desenho, que no final das contas, tudo que nós fazemos é para chegar... Nós não, que nós não somos o hacker, né? Mas tudo que o hacker faz e tudo que vocês fazem para se proteger é para proteger isso aqui. Voltem naquilo. Aplicação eu restauro, servidores eu volto backup, usuários eu crio de novo. Dado vazado ou roubado não tem volta. E o seu nome... Saiu na internet, o banco A teve suas máquinas criptografadas. Recentemente teve quedas em vários bancos, né? Vários bancos aí tiveram quedas, né? O azulzinho, o vermelhinho, o laranjinha, todos tiveram quedas de seus sistemas e foi por causa de ataques DOS ou qualquer outra coisa. O máximo que aconteceu foi, no dia seguinte, você recebeu uma mensagem do banco dizendo, olha, os boletos que venceram ontem, você pode pagar hoje porque a gente vai pagar os juros para você. Legal, não é? O que aconteceu quando vazaram 300 mil contas de Pix do Banese? Recentemente vazaram 2.000 e poucas contas. Não, né? Teve um caso aí, o mais recente foi do Abastece Aí, né? Que vazou uma montoeira de contas, centenas de milhares de contas. O Banco Central disponibiliza um comunicado para todo o mercado te expondo. Não é você que comunica, é o Banco Central. Então, notam como dado ele é sensível? Ele é muito sensível. Então, cuidado com as roles que você tem e como que eles estão expostos. Aqui eu gosto sempre de comentar uma questão que são as APIs. São aquele último cara lá, APIs. Sabem um dos trabalhos que você deveria fazer na sua segurança? Todos os vazamentos de informações de PIX até o momento se deram no canal. Sabe o que significa o canal? A API, o interop? O que aconteceu?
todos os dados que vazaram até hoje, que se tornaram públicos, teve caso de vários bancos aí, vazaram da central de telefônica, de chamada, da central de atendimento. Seja ela qual que seja, mas foi lá que o dado vazou, não foi da própria empresa. Então, o senhor abastece aí, o senhor banco tal, Banese, não foi vazamento deles. Foi no canal e na API que se comunicava com o sistema de atendimento, seja lá Atento, Teleperformance ou qualquer outra. Você hoje, você olha tanto para a sua segurança, mas você faz o que nós chamamos de Third Party Risk Manager. O seu parceiro é seguro porque ele está recebendo seus dados. O exemplo do Abastece Aí é muito claro. Depois leiam o comunicado do Banco Central de como aconteceu o vazamento, vocês vão ver, não foi o Abastece Aí que vazou. Foi no seu canal de comunicação com os bancos, onde ele trafega o Pix para pagamento de combustível. Então, cuidado com seus parceiros. Os vazamentos de informação hoje, eles estão vindo de uma camada bem legal. A gente ouviu aqui muita gente falando, e é verdade, que o hacker ele não ataca o que não tem valor. Só que, em vez dele ir atrás de um grande banco, ele não precisa ir atrás daquele grande banco que tem milhões em investimento. Ele vai atrás de onde? Ele vai atrás daquele parceiro de processamento de dados que não tem segurança nenhuma. Ou seja, seus dados em trânsito ou lá no parceiro é que vazam. Todo mundo aqui vai lembrar que é um caso que ficou muito conhecido no passado, que foi o caso do vazamento na Tivit, quando teve, há 6 anos atrás. O caso de vazamento da Tivit, apareceu lá várias empresas. Aí apareceu, por exemplo, entre elas, uma que era a CSN. E a CSN divulgou uma nota, mas esses dados não são meus. Na verdade, o que tinha sido violado foi o sistema de backup da Tivit, e não a CSN, mas no mercado os dados eram da CSN. Lembram-se que naquela época não tinha LGPD? Aí vocês vão entender o risco. Hoje tem LGPD. Se aquele mesmo caso da Tivit tivesse acontecido hoje, o que a LGPD diz? Não é quem detém ou processa o dado que é o culpado pelo vazamento. É quem? O proprietário. Quem era o proprietário? A CSN. Naquela época foi fácil, né? O problema não foi meu, o vazamento foi lá na Tivit. Legal, hoje em dia isso não existe mais. O vazamento foi lá na Tivit, mas o dado é seu, o problema é seu. Então, muito cuidado com os seus dados que estão em terceiros. Eles afetam você. Por isso, é importante a gente ir para outra tarefa do Dama, que é a descoberta e mapeamento. Você vai dizer para mim assim, mas eu sei onde meus dados estão. Ah, não sabe. Você não sabe. Sabe o que você faz no Power BI, por exemplo? Está lá aqueles dados confidenciais. Não, mas só tem permissão nesse dado BI o Parra, que é diretor. Legal. Aí o Parra vai lá, ele tem uma funçãozinha chamada exportar. Aí ele gera um arquivo PBIX. Esse PBIX, se eu abrir ele no Power BI Editor, no Power BI Desktop, ele não tem segurança nenhuma, porque ele é um arquivo local. E ele traz integralmente a fonte de dados daquele Power BI. Você bloqueia no seu Power BI que as pessoas possam exportar? Ah, eu não bloqueio porque o meu diretor gosta de levar os dados para onde ele está quando ele viaja. Então, pronto, você já se ferrou. Né? Só cara, fica esperando. Não fala isso não, cara. Você está sendo gravado, mano. Todo mundo na empresa vai falar depois que eu fico vazando dado. Mas eu não quis dizer que o Parra faz isso, né? Mas ele faz. Né? Então, na verdade, vocês entenderam onde está o risco. O seu dado ele tem que ter um DLP. Você precisa ter um DLP para fazer não só a descoberta instantânea, mas a descoberta dinâmica. Porque os usuários eles exportam. Vocês sabiam que, antigamente, o Office tinha um tal de Axis? Lembram do tal do Axis? Vocês sabem o que a gente fazia com Axis? A gente pegava, eu não conseguia ver o salário das pessoas na época na empresa que eu trabalhava. Aí eu abri o Axis, lá tinha um wizard. Eu conectava no banco de dados e eu lia a tabela de RH. Quem nunca fez isso? É mentira se nunca fez algo assim. Eu nunca fiz isso, Sensei. Você fez sim, você Não. tem a ZH02. Você tem lá o salário de todo mundo. Então, e se você vaza aquele dado? Por exemplo, na Avanade nós temos um documento que tem as pessoas, para a gente saber custo de projeto. E se o Parra copia aquilo no celular dele?
Que proteção que eu tenho? Nenhuma. Então, aí entram as ferramentas de DLP. As ferramentas de DLP, elas são muito similares às ferramentas de descoberta, só que elas são dinâmicas. As ferramentas de data mapping, data catalog, elas são estáticas. Eu monto um catálogo, eu monto um master data, mas aquilo fica estático. As ferramentas de DLP, elas têm a mesma função, só que elas são dinâmicas. Elas pegam documentos em trânsito. Então, por exemplo, eu não consigo passar um e-mail com esse tal de ZH02 para você que é de fora da Avanade. Eu não consigo, porque a Avanade vai bloquear ou vai criptografar ele. Então, eu também cuido dos dados que estão em trânsito. Outra questão é a anonimização e mascaramento. Isso está na LGPD. Na verdade, o GDPR é baseado no DAMA. E o LGPD é baseado na GDPR, é um filhinho do outro, né? Tipo aquela musiquinha do Pantanal, né? Nossos filhos dos filhos dos filhos, é um filho do outro. O DAMA fala de anonimização e mascaramento, o GDPR fala e o LGPD fala. Por que o mascaramento é importante se eu já tenho DLP? E quando o DLP detecta um dado confidencial, ele já vai lá e criptografa. Então, por que eu preciso de mascaramento? Por causa das aplicações. Porque o mascaramento faz com que, por exemplo, eu tenho aqui o Volpini e tenho ali o Christian. O Volpini tem permissão de ver o campo salário na base de dados. Quando nós estamos falando aqui de anonimização e mascaramento, é na base. O Volpini, não importa se ele abriu o dado do Axis, do Excel, de qualquer lugar. Por isso que eu usei o exemplo do Axis, né? Antigamente, você conectava no Axis, você via tudo. Por quê? Porque não existia mascaramento. Hoje em dia, se o Christian fizer o wizard do Axis e tentar ler os dados, o dado salário não vem. Porque na base de dados, aquele campo está mascarado. Isso é nativo em SQL Server e em Oracle. Aí você vai perguntar assim, mas e um banco de dados como CosmoDB, NoSQL? Você pode fazer isso clusterizando campos ou containerizando os campos confidenciais para que eles não possam ser puxados. Então, faça isso. E um detalhe importante, a anonimização. A anonimização não é mascaramento. A anonimização é uma técnica onde seja impossível eu chegar no dado bruto. O que significa isso? Sabem aquilo que a gente faz de mascaramento de cartão de crédito? Que eu mostro os 4 primeiros, mostro os 4 últimos, mas eu mascaro os 8 do meio? Aquilo é um mascaramento, não é uma anonimização. Porque existe como você fazer o reverso. O real, a anonimização, é um tipo de mascaramento em que você não consiga fazer o reverso do dado. Tá? Então, cuidado aí, porque às vezes o pessoal mistura mascaramento com anonimização. Vamos falar de outro dado, minimização, ou também chamado de deleção. Minimização nada mais é do que o seguinte, destrua dados que você não usa mais. É isso que é minimização. Por exemplo, eu processei o meu dado de Kiwi. Está lá o Kiwi, eu li o Kiwi e processei todas as minhas transações de vendas. Mas eu não deletei o Kiwi. O meu Kiwi lá, seja ele um Message Kill, seja ele um MQ Series da IBM, ou uma fila do Azure, uma fila da AWS, você tem configuração, uma configuração que se chama apague o dado ao ler o item da fila. Sabe o que muitas empresas fazem? Não, eu deixo o dado por 7 dias, porque vai que o processamento não deu certo, eu consigo voltar. Legal, Kiwi é aberto. O Kiwi ele é aberto, ele é os dados brutos. Então, cuidado com dados processados. Dados processados costumam ser, ou melhor, dados brutos não processados costuma ser uma boa fonte de dinheiro para quem quer. Porque você não protegeu eles. Concordam que o dado está lá bruto? Então, o dado que está lá na sua fila para processar pagamento, por exemplo, ele ainda não está anonimizado, ele não está criptografado, ele não está nada, ele é flat file. Normalmente é assim que os dados estão em um Kiwi. Basta o cara pegar a chave mestra, aí você fala, não, mas eu tenho lá um key vault. Sim, mas o key vault é uma chave mestra. Se o cara conseguir a chave mestra, em Pix, quem lembra o nome que essa chave mestra tem? Token. Cada banco tem um token com o Banco Central. Se eu conseguir, na sua aplicação, ler o token, eu consigo abrir todo o Kiwi, seja ele na nuvem ou on-prime, onde ele quer que esteja, porque todo o Kiwi ele é criptografado com o único token do Banco Central.
que é o antigo sistema do tal do SPB. Então, imaginem só, é assim que funciona o Open Bank, tá? Por isso que você consegue no Santander ler os dados do Itaú, Itaú lê o do Bradesco e aí vai. Porque, na verdade, é tudo baseado em QIO, é tudo baseado nos tokens que cada banco tem com o Banco Central. E como que nós estamos protegendo isso nos nossos ambientes? Os dados em trânsito. Então, cuidado com isso quando vocês estiverem falando aí em minimização, ou seja, o dado só deve estar vivo enquanto ele está processado. Uma vez processado, você tem que destruir ele. Dar um purge nele, de verdade. Tá? Outra questão, auditoria de mapeamento de operações e chamados. Nós tivemos num cliente em que o nosso papel era ver as falhas que haviam no banco, porque esse cliente estava sofrendo SIM swap. Para quem não sabe o que é um SIM swap, o seu celular é o seu token do banco. O SIM swap nada mais é do que eu clonar o seu número, e aí o seu token vira o meu token, e daí para frente eu faço o que eu quero. Porque toda transação que você vai fazer no banco ela é validada pelo token lá no seu celular. Sabem o que, quando começamos a fazer auditoria, que eles não tinham auditoria nos comandos SQL? Sabe o que nós descobrimos? Boletos inseridos na mão. Aí eu te pergunto, por que um DBA, e aliás, todo mundo era DBA, então não dava para saber quem era quem, né? Um DBA inseriu na tabela de boletos um boleto. Bem, se era fraude ou não, eu não sei, não quero saber, não cheguei nesse nível, né? Mas ele não poderia estar embutindo o boleto do telefone dele? E aí, você tem auditoria no que está acontecendo? Todo chamado que você tem, ou melhor, todo comando SQL rodado diretamente na base, ou seja, não veio das aplicações, deveria ser auditado. Sabem como que nós fazemos isso, por exemplo, em sistemas de DLP, como Information Protection? Nós temos um cara chamado governança da aplicação, ou compliance de comunicação. 5% de todas as comunicações trocadas são enviadas para um supervisor. Aí vocês vão lembrar do sistema de telemarketing. 5% de todos os atendimentos de telemarketing, um supervisor ouve, é aleatório. Ele ouve 5% das chamadas. Dependendo do sistema de telemarketing, chega a ser 20%. Ele acompanha. Você tem um sistema assim hoje, dos comandos que estão sendo executados no seu banco, ou o DBA vai lá e roda o que ele quer quando ele quer? E ninguém sabe. Né? Auditoria no nível do banco. Pessoal, nós estamos falando de Zero Trust. Você tem Zero Trust para a sua identidade, mas você não tem Zero Trust para quem está dando um delete no banco? E se o cara chegar lá e gerar uma lista dos clientes que mais têm dinheiro? Isso nunca vai acontecer. Vamos lembrar de uma história engraçada? O Neymar, um dia, não deve ser o Neymar, né? Porque para ele isso é dinheiro de bolachinha, né? De Oreo. O Neymar, um dia, descobriu que roubaram, quem lembra quantos R$1.000 dele? R$200 mil. Sabem como que o cara estava roubando ele? Quem aqui lembra da entrevista dele? Acho que foi no Fantástico no Jornal Nacional. Foi o atendente de telemarketing, porque ele abriu os dados da conta do Neymar, pegou o PIN, um dia ligaram, na hora que ligaram e o cara falou o PIN, ele anotou o PIN. Aí ele ficou toda semana transferindo R$20 mil do Neymar. O Neymar, ou sei lá quem, né? Duvido que o Neymar ia ver que ele perdeu 200 mil. Né? Foram lá e descobriram que ele tinha perdido os 200 mil. E o cara ainda deu uma justificativa. Mas isso foi importante. Para o Neymar não faz diferença nenhuma, mas para mim construiu a minha casa. Não é piada. Não é piada, isso que é pior. Sabe aquela raiva que dá assim, que você fica, o meu dinheiro está lá. O meu dinheiro, se eu tenho R$200 mil na minha conta, um atendente de telemarketing consegue clonar o meu chip e roubar os meus R$200 mil para reformar a casa dele. O Neymar não fez falta mesmo. Para mim fez. Não fez porque eu não perdi, né? Mas faria. Então, você hoje tem um mapeamento. O que significa esse mapeamento? Para eu alterar um boleto ou uma senha manualmente no banco de dados via um insert, update, delete, eu deveria ter um chamado
de saque para isso ser feito. Acontece, tá? Às vezes acontece. Vai lá, um processo dá problema. Mas vocês concordam que se eu fiz um processamento de batch noturno e deu problema, vai existir uma change manager ali para arrumar? Vocês concordam que se eu tive que ir lá manualmente alterar o e-mail da pessoa porque o e-mail estava errado, vocês concordam que tem que ter um aviso do saque? Você mapeia isso? Você mapeia os comandos insert, update e delete com o saque que você tem para saber se realmente o que está sendo feito é real? Ou se eu chegar lá e der um update no saldo da minha conta, você simplesmente vai aceitar? Eu vou lá e insiro na base de dados que eu comprei um pedido e nunca paguei e você vai aceitar. Você só vai descobrir porque contabilmente não bate. Recentemente, uma rede de lojas, ela disse que teve um vazamento de dados, quando, na verdade, eles tinham sido vítimas de um ataque na base. Na verdade, o que os caras fizeram? Eles compraram 1 trilhão de coisas, exagerando, claro, uma hipérbole, né? Mas eles compraram um monte de coisas, inserindo manualmente na base de dados que o pagamento estava feito. E foram funcionários que fizeram isso. Então, é o risco que você, hoje, se tem um e-commerce, e você não valida os comandos que estão rodando na base, pode passar. E, por último, pessoal, não menos importante aí, já deu nosso tempo, mas é só um minutinho, estamos entre nós e o café, né? Então eu sei que vocês estão ansiosos, é o Zero Day e rotação de senha. Ah, vocês vão falar assim, fui invadido, qual é a primeira coisa que eu faço? Reseta senhas de admin. Não é assim? Faz parte do protocolo. Tira da rede e reseta a senha. É isso, tira o cabo de rede e reseta a senha dos admins. Legal. Quantas aplicações suas vão voltar a funcionar? Sabe o que eu vou dizer para vocês? Nenhuma. Porque vocês, se colocando também junto, vocês nunca olharam como que os programadores estão colocando a senha nas strings de conexão. Vocês já fizeram isso? Se alguém aqui é DBA, é CISO, o que quer que seja. Vocês algum dia já fizeram um mapeamento nos sistemas, nos repositórios Git de vocês, para olhar como que as senhas estão gravadas nas strings de conexão? Quem aqui não lembra que recentemente o GitHub teve que eles chamaram de vazamento, aí descobriram que não era vazamento? É porque as empresas não estavam criptografando as strings de conexão. Então, estavam todas as strings de conexão com User ID, PES ID. Você sabe hoje, por exemplo, se você tem um sistema de chamado, você sabe hoje qual que é a senha que é usada no sistema A, B ou C? Não, não sei. Então, você não tem como voltar seus ambientes. Num caso que nós trabalhamos no incidente, o cliente demorou 5 dias. Não foi 5 dias para recuperar o ambiente dele. Sabem o que ele demorou 5 dias? Porque ele não sabia as senhas de aplicação. Ele não sabia. Aí a gente resetou as senhas de aplicação, o que aconteceu? Aonde estão as strings de conexão agora? Que sistemas que usam? Porque vocês concordam que string de conexão ela é pinada no sistema? Ela é chapada lá dentro? Ninguém sabe onde está. Vou dar um desafio para vocês. Chegando em casa hoje, lá na casa corporativa de vocês, na sexta-feira, procura em todos os repositórios de códigos fontes de vocês, usuário e senha. Vocês vão ficar assustados. Um monte de usuário e senha aberto. Assim. A tua equipe de homologação, quase todo mundo sabe suas senhas de produção. Só você que achava que eles não sabiam. Né? Então, cuidado com isso. E detalhe, seja capaz de rotacionar e fazer um Zero Day. Faça um teste um dia. Pegue as suas senhas de aplicação e reseta todas elas. Você vai ver onde está o teu buraco. Você vai descobrir que é mais fácil voltar ao backup do que fazer o sistema funcionar de novo. Né? Porque você não tem mapeamento de onde as strings de conexão estão. Então, esses pontos, pessoal, a gente comenta aí com vocês, porque a gente nota o seguinte. O dado é o mais valioso, mas é o menos protegido. A gente dá tanta atenção nas camadas externas que a gente esquece da camada interna. Eu uso um exemplo para isso. Os imperadores romanos, eles nunca foram mortos por atacantes externos. Já notaram isso? Eles sempre foram mortos pelos seus internos. Eles tinham castelos, eles tinham a guarda pretoriana, eles tinham toda a segurança deles. Quem matava eles? Os servos. Então, cuidado. O teu servo, por isso estamos falando de Zero Trust. Não confie em ninguém, por mais que essa pessoa seja confiável. Mas quando falamos de sistemas digitais,
devemos cuidar com isso. E aqui, só para vocês conhecerem aí, a Avanade, ela é, durante os últimos 3 anos, a ganhadora do prêmio Zero Trust, né? Então, toda essa camada de Zero Trust, a gente trabalha com ela. E o que a gente nota no mercado hoje é: ninguém está dando atenção a dados. Você tem log de tudo, mas você não tem log do que está acontecendo lá no teu banco. E é onde você tem o seu dinheiro guardado. E é onde é mais difícil de recuperar os dados, porque eles vão para fora, eles não ficam para dentro. Então, pessoal, a gente agradece aí, desculpam o atraso aí que a gente deu, mas obrigado aí pela atenção de vocês.